Boa tarde, boa tarde. Eu sou o pastor Raul Nogueira, dentro do Focando Vidas, que faz parte do Ministério LVO Luz e Vidas Orientais. Sou um pastor missionário, eu e minha esposa somos responsáveis por essa base missionária que nós chamamos de LVO Luz e Vidas Orientais. E nós estamos sempre envolvidos com chineses, japoneses, coreanos e também com o povo de Israel. E hoje nós gostaríamos de compartilhar um tema que deve fazer parte das nossas vidas quando nós realmente entendemos que enquanto nós estivermos nesse mundo, vamos passar por aflições, vamos passar por problemas, dificuldades, não é? No sentido espiritual também, o mundo nos odeia. E a palavra afirma, no mundo passais por aflições, né? Mas nós temos que estar tranquilo. Olá, Alfredo, tudo bem, querido? Nós temos que estar tranquilo, porque o Senhor falou que venceu o mundo. Boa tarde, meu pastor, tá bem? Então, a grande questão hoje, dentro do tema que nós queremos trabalhar, eu quero falar sobre o Deus de toda consolação. E eu daqui a pouco explico por que nós vamos estar trabalhando neste tema, né? E eu quero realmente colocar algumas coisas para nós hoje. E sabe, irmãos, eu já ando com o Senhor há 44 anos, fazer 45, mas eu tenho percebido tantas pessoas passando por problemas, por dificuldades, perdas de emprego, desânimo, problemas assim de doença inesperadas. Então nós queremos falar um pouquinho a respeito disso hoje, porque isso faz parte da nossa vida. O Senhor nunca escondeu. O Senhor nunca escondeu. O próprio Senhor passou, Ele que é o Senhor da vida, Ele próprio passou tantos problemas, tantas dificuldades, tantas tribulações, tantas perseguições, rejeições. A palavra de Deus fala que foi o mais rejeitado entre os homens, que sabe o que é padecer, né? Então quero orar por todos que vão estar conosco. Só para ter uma ideia, aqui no nosso grupo, que a maioria são cristãos, tem ao vivo aí 381 pessoas. Infelizmente, apesar da maioria, eu tenho 5.000 pessoas aqui. 5.000. Eu posso garantir que 90%, um pouco mais, são evangélicos, ou ditos evangélicos, né? São pessoas que eu fui trazendo para dentro porque eram ou realmente pessoas que eu conhecia, e são evangélicos, ou alguns que se colocam como. Mas a quantidade de pessoas que muitas vezes gastam tempo para acompanhar uma live, estar participando conosco até ao vivo, realmente é um número muito pequeno. Mas o que eu sempre penso, Deus está chamando aqueles que Ele quer usar, tá bem? E nós sabemos que você que está aqui agora, nesse instante, o Senhor vai e já está usando a sua vida. É o caso do irmão Alfredo, amém? Ângelo Marques, meu querido, que Deus abençoe muito, querido, e que Deus tenha consolado aí vocês pela sua mãe, tá bom? Vamos orar? Deus vivo, Deus poderoso, mais uma vez entramos em Tua presença no Santo dos Santos. E queremos, ó Pai, que o Senhor, e somente o Senhor, seja honrado, seja o centro desse tempo que estamos falando agora. O mundo passa por aflições, não é só o Brasil. E o Senhor sabe, acompanha e controla, porque todas as coisas estão debaixo do Teu poder.
Sob a tua permissão, tem havido muitas e muitas coisas. E nós queremos colocar todos os irmãos e amigos que vão estar participando desta live agora, e também aqueles que virão, que farão parte também do grupo, através do YouTube, Senhor. Que cada um possa, no seu tempo, entrar e absorver aquilo que a tua palavra vai falar. E que possam compartilhar isso, Senhor. Compartilhar com irmãos que estão necessitados. Eu entrego a ti o controle e peço especificamente agora por 2 pessoas, Senhor. Eu peço pelo Lucas, do Max e da Lu, que está com tumor no estômago, Senhor. Não só um, mas parece que tem um pouco mais. E que está começando a ser visto e analisado pelo pessoal do Hospital das Clínicas, mas está muito abatido, muitas coisas, Senhor. Demoraram demais para descobrir. Então, eu entrego ele aos teus cuidados. E peço a ti, Pai, que o Senhor possa tocar essa vida de forma especial, porque a mãe dele, o Marcos, oram, mas eu ainda não tenho convicções que ele é salvo. Também te peço, Senhor, pelo João Pedro, filho, Senhor, dos teus servos, Cláudio e também da Roberta, que o Senhor possa estar ali, Senhor. Já faz 1 semana, eu creio, um pouco mais, que ele está apresentando uma infecção muito grande, muito forte, nas amígdalas, mas não só nas amígdalas. Parece que vem afetando outras áreas. Então, que possam descobrir o que está por trás, qual é a bactéria, para ver qual é o antibiótico correto. Que o Senhor possa estar sossegando o coração do Cláudio, da Roberta, também da Mariana, Senhor, que vai ter neném por esses dias, do Mica, da Ivone. Que o Senhor guarde essa família, Senhor. Dê a eles tranquilidade e paz. Também coloco todos esses irmãos que estão aqui, cada um deles, Pai, que o Senhor possa visitá-los e que eles possam, Pai, estar também orando, intercedendo por aqueles que estão necessitados de consolo. Eu peço isso a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, não é necessário dizer quanto de sofrimento nós temos visto nesse mundo, em todas as áreas, política, a violência, distorções de relacionamentos sexuais, pessoas que estão sendo perseguidas no mundo inteiro. Nós temos notícias, Senhor, que um irmão e sua filhinha e seu filhinho foram mortos pelo Talibã. E a sua esposa, depois de enterrá-lo, voltou novamente para continuar a obra. São servos comprometidos com o Senhor e que o Senhor dá convicção. Então, nós temos visto tantos problemas, tantas dificuldades, pessoas perdendo emprego, perdendo saúde. E um dos motivos que eu estou fazendo esta live é porque a palavra de Deus fala que muitas são as aflições dos justos, mas Deus nos livra de todas elas. Não é? E não sei, a palavra, quando você examina aqui em Filipenses 1:29, deixa bem claro que é porque nos foi concedido a graça, não só de crer no Senhor, mas também de sofrer por Ele. Então, a gente vê por todos os lados sofrimentos, pessoas tristes, pessoas abatidas. Eu estou com o Cláudio e com a Roberta, acompanhando o filho, foi algo de repente.
A gente estava dentro de um acampamento com acho que 150 jovens, onde eles estavam liderando, e de repente o filho ficou com febre muito alta e um problema aí na garganta, e ninguém localizou ainda o que está acontecendo. A mesma coisa, o Lucas, puxa vida, já estão batalhando com isso há mais de um ano, e só agora que conseguiram descobrir que ele está com um tumor no estômago. Ele fez todos os exames que você possa imaginar. Só agora, recente, é que descobriram que ele está não só com um, mas com mais de um. E lá no hospital das clínicas eles estão começando a analisar e ver o que vão fazer. Também tem o caso do irmão Rafael, que é casado com a Priscila, minha sobrinha, que tem passado tantos problemas, Senhor. Ele tem hidrocefalia e ele já está muito, assim, muito desanimado, muito abatido, ainda não é convertido. Então, eu queria colocar isso para vocês, que realmente o nosso Deus é o Deus de toda consolação. E nós colocaríamos assim uma proposição que o nosso Deus se importa com você. Eu estou afirmando isso. O nosso Deus se importa com você. Mesmo que você acha que as coisas que estão ocorrendo te faz pensar que Deus não está nem aí com você, que você está desamparado, sozinho. As minhas orações não passam do teto, que é uma grande mentira se você é crente, porque o Senhor está em você. Mas eu quero que você abra, se você tiver com as Escrituras na mão, lá em 2 Coríntios, capítulo 1. E nós queremos usar a vida do apóstolo Paulo como um exemplo. Irmãos, eu estou nesse mundo há 77 anos, faço em setembro agora. Dia 17 de setembro eu completo 77 anos de idade. E já caminhei no Brasil, fora do Brasil, passei por muitas e muitas dificuldades, problemas. Já fui raptado na Bolívia por 2 horas, por 3 pessoas, me rodando e depois me soltaram. E nós já vimos muitas coisas, né? Muitas coisas. Filhos doentes, perda de uma... A minha netinha tinha tido uma nenê e ela partiu para o Senhor, né? Mas Deus deu outra, né? Deu a Liz. Mas foram momentos difíceis, momentos assim de muita tristeza, né? Mas o que realmente nos segurava, o que realmente nos fazia ter esperança, é quando você conhece profundamente a palavra de Deus e começa a ter experiências com Deus da palavra. Então aqui no capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, uma igreja bem problemática, tantas dificuldades, tantos conflitos, tantos problemas, tantos pecados, não é? E ele está escrevendo já a 2ª carta. Então ele fala, a igreja de Deus, apesar da carnalidade, apesar das coisas que estavam acontecendo dentro ali de Corinto, ele diz a igreja de Deus, que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Então ele amplia o leque, estende até a Acaia. Graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito de ver essa pequena introdução, porque
ninguém em sã consciência colocaria Deus o Pai e Deus o Filho, se Deus o Filho não fosse Deus. Isso seria uma heresia, né? Seria, se Jesus não fosse Deus, seria uma grande heresia colocar ele no mesmo patamar do Pai, não é? Mas ele fala, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus. Ou seja, os dois dão paz. Ô Marilene, tudo bem, meu querido? Espero que teu netinho esteja bem. Ok? Essa passagem que fala sobre o nosso Deus, o Deus de toda consolação, segundo a informação que eu estou colocando, que o nosso Deus se importa com você, sim, se importa conosco, importa com você, ele está atento a tudo que está acontecendo na sua vida. E o nosso irmão Paulo está realmente colocando de uma forma muito clara. Paulo é alguém que passou por uma série de problemas, uma série de dificuldades. Ele tem uma lista de problemas que ele passou, até caindo fora de navio, sendo apedrejado. Quantas e quantas coisas que Paulo passou. E ele guardou a fé até o fim. Ele permaneceu fiel, independente da circunstância. E ele então começa a dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que vocês acompanhassem e fossem pensando nas palavras de Paulo. Depois nós vamos conversar um pouco a respeito disso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. Ele não é um Deus de alguma consolação, não, ele é Deus de toda a consolação. É ele que nos conforta em todas as nossas tribulações. Ele nos conforta. Aqui é uma afirmação, nós vamos voltar a falar nisso. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia. Qualquer angústia. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O grande apóstolo Paulo está fazendo uma afirmação que eu vou voltar a falar. Os mesmos sofrimentos que nós, Paulo, também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos.
Só essa leitura, eu acho que seria realmente benéfico a cada um de nós. Mas eu quero comentar um pouquinho. Queridos, eu caminho com o Senhor há 44 anos. Andei dentro do Brasil, fora do Brasil, vimos muitas coisas, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas diante de dificuldades também, se colocando firmes, sabendo que Deus estava no controle, independente da circunstância. E Paulo, nosso irmão Paulo, ele foi alguém que foi um mártir, a ponto dele dizer: combati o bom combate. Ele guardou a fé, o conjunto de doutrinas que foi entregue a ele, que foi dado uma vez por todas, para que nós pudéssemos hoje usufruirmos dessa palavra maravilhosa que nos transforma e podemos compartilhar com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Queridos, eu quero fazer uma afirmação para você. Nesses 44 anos, independente de qualquer coisa que aconteceu na minha vida, Deus nunca me abandonou, em nenhuma área. Eu sou pastor missionário. Eu vivo por fé. Não tenho salário. Mas, queridos, Deus me levou para mais de 17 países, alguns várias e várias vezes. Morei na China. O Senhor nos supriu e continua nos suprindo. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe dos nossos problemas. A Marilene, que está aqui conosco, ela está terminando, e espero que termine, de passar por problemas, por dificuldades. Se ela fosse dar um testemunho agora a respeito do seu neto, Sebastião, queridos, o netinho teve um problema, um tumor na cabeça, foi operado. Ele agora está reaprendendo a andar e falar. Agora vocês imaginam, hein? O que os pais dessa criança passaram, o Gabriel e a esposa, e os seus avós, os seus parentes. Não foi um dia, não foi 2 dias, foram muitos e muitos e muitos dias. Eu tive, assim, situações muito difíceis, muito difíceis. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, os meus tios todos foram partindo, o último partiu agora com 104 anos. E, queridos, eu pude pregar para a família toda, meu pai e minha mãe, eu os batizei. Ele tinha 89 anos, não, me perdoe, 82 anos, minha mãe 78, eu os batizei nas águas. Eles passaram por dificuldades, por doenças, câncer. Nós, como filhos que amamos os nossos pais, passamos por momentos difíceis. A família da minha esposa, praticamente só resta dos 15, apenas um irmão. Um irmão. Todos partiram. Em situações das mais diversas, alguns convertidos, outros nós não temos certeza. Até a minha sogra, eu até costumo contar, até minha sogra, que pregamos tantos e tantos anos, ela sempre falava: eu aceito Jesus, e Maria também. E isso foi, até que um pouco antes dela partir, meu sogro, graças a Deus, se converteu, foi uma grande bênção. Ela estava num quarto com diversas mulheres e entrou uma irmã, não é? Cantou, pregou, fez o apelo, e a única mãozinha que levantou a mão foi a minha sogra, Dona Esther. E quando eu fiquei sabendo, isso consolou o nosso coração. Quantos anos pregando, e ela já perto de partir,
E de repente tomamos conhecimento, as pessoas ligaram para nós dizendo, olha, ela aceitou Jesus. Foi tremendo, tremendo. E aí eu fui lá, olha como Deus é, eu fui lá em Volta Redonda para poder agradecer essa irmã que pregou para minha sogra. E a minha surpresa, e Deus realmente tem algumas coisas assim que eu fico, não é coincidência. Eu entro no quarto que essa irmã estava pregando de novo, falando com outras pessoas. E sabe quem ela era? Quando ela tinha 9 anos, eu levei a palavra de Deus para ela e para a família e todos se converteram. E ela aceitou Jesus Cristo como Senhor Salvador, cresceu, fez seminário e agora está trabalhando nos hospitais, pregando a palavra. E isso consolou os nossos corações. Deus sempre está, de alguma forma. E agora eu queria colocar alguns pontos para vocês pensarem. Eu afirmei que o nosso Deus é Deus de toda consolação. Que o nosso Deus se importa conosco, importa com você, de verdade. Então, o primeiro ponto que eu posso tirar aqui é que Ele realmente é um Deus que se importa. E Ele sempre, sempre nos conforta para que nós possamos confortar outros. Deus realmente Ele se importa com os aflitos, com os abatidos de espírito. E aqui, nesses versículos que nós já lemos, olha que coisa tremenda, ele fala no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. E é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. E eu tenho passado por tantas e tantas nesses 44 anos, e eu posso afirmar que esse versículo é uma verdade. Esse versículo é uma verdade. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia. Você é um instrumento de Deus para levar a palavra de Deus a outras pessoas que estão em angústia. Sabe, irmãos, eu tenho procurado usar o telefone celular para ligar para pessoas que estão doentes, para pessoas que estão passando por problemas, dificuldades, problemas financeiros. Eu sempre estou orando. Sempre estou orando. Você tem que ser um instrumento de Deus. Você tem que ser um servo onde as pessoas podem buscar na tua boca uma palavra de consolo que vem da palavra de Deus. Porque nenhum homem tem palavras que consolem. É Deus agindo. Somente Ele pode nos consolar através das suas verdades. E Ele fala bem claro: qualquer angústia, não uma ou outra, mas qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu garanto que o Senhor, se você o buscar em espírito e verdade, se você realmente entregar o seu caminho ao Senhor, se você entregar o seu problema, as suas petições nas mãos do Senhor, Ele entra em ação. Ele entra em ação e Ele consola. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ou seja, quando fala que os sofrimentos de Cristo, o Senhor morreu na cruz em nosso lugar. Ele pagou o preço na cruz, o preço que eu deveria pagar no inferno e depois lá no lago de fogo. Ele pagou, Ele sofreu, Ele morreu, só que Ele ressuscitou, Ele está vivo. E quando você invoca o nome dEle, como diz o anjo, Deus é fiel e sempre cheio de misericórdia. E Ele age
Irmãos, eu tenho recebido respostas de Deus tremendas, em situações das mais diversas. Quantas e quantas vezes, é como eu brinco, eu sei o quanto eu pago, não o quanto eu recebo. Muitas vezes nós estamos em situações que Ele permite que a gente passe, e chega no momento certo os recursos necessários. Quantas vezes o Senhor entrou com providência com respeito a doenças? Muitas e muitas vezes, não foi uma ou outra, mas muitas e muitas vezes. O Senhor realmente entra em nossas vidas, e Ele fala no versículo 6, mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se tornou eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Paulo está dizendo: queridos, eu sou apóstolo, o Senhor me chamou para alcançar os gentios, eu tenho os dons necessários para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, mas eu também passei por problemas. O fato de você ser um crente fiel não livra você dos problemas, não livra você das dificuldades, mas Deus intervém no problema, como quando aqueles discípulos estavam no barco e vem aquela tempestade, e vem aquele vento, e eles, como pescadores habilitados, experientes, começam a morrer de medo. Senhor, desperta, Senhor. O Senhor não importa que a gente pereça. E Jesus acorda e fala: poxa, e a fé? E a fé de vocês onde está? Ele manda acalmar o mar, para o vento, para tudo, bonança. E aqueles que haviam e caminhavam com o Senhor já há algum tempo, vendo tantas coisas, viram: quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Este é o som nascente das alturas. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é a consolação de Israel. Esse é o Verbo que se fez carne, o Verbo que morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou. Aquele que afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, primeiro ponto que a gente pode tirar aqui é exatamente isso. Ele sempre nos conforta para confortarmos a outros. Um outro ponto que eu quero colocar nessa afirmação que Deus é o Deus de toda consolação, é que o nosso Deus se importa com você e comigo, é que Ele sempre está atento às nossas tribulações, sempre está atento. Versículo 8 e 9 diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. É Paulo falando, acima das nossas forças. Estou morto, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo também é homem, e ele se desesperou. Olha só. Então, a gente percebe no versículo 9 a colocação de Deus com respeito a isso. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. E último ponto que a gente pode tirar daqui é que realmente Ele sempre nos livra segundo o seu propósito. Versículo 10 diz: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações. Precisamos orar e interceder uns pelos outros, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças
a nosso respeito, pelos benefícios que nos foi concedido por meio de muitos. Queridos, nós temos que aprender a confiar mais e mais no nosso Deus. Como nós já lemos em Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições dos justos, mas Deus nos livra de todas elas. A palavra fala muito claro com respeito à maneira pela qual o Senhor nos vê e nos acompanha. Queridos, nós entregamos então esse tempo que nós tivemos agora nas mãos do Senhor. E se você está passando por problemas, passando por dificuldades, como é o caso da Lu, como é o caso da Sônia Santos, por exemplo, ela tem passado tantas dificuldades, tantos problemas, e muitos têm orado por ela. Ela agora está vendendo os biscoitos, vendendo... Não é? Mas o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é a nossa verdade. E eu tenho que descansar no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. A Marilene diz: Deus é maravilhoso e misericordioso para conosco. É só gratidão. E nós queremos encerrar orando por você. E que você possa orar por outros. Que você possa estar colocando realmente diante do Senhor as suas petições. Porque, como eu sempre falo, a palavra diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Perto está o Senhor está em você. O Senhor está vindo para nos buscar. Se console, se alegre com isso. Ele nunca te abandona. Você é filho. Você é filho. Ele não abandona os filhos. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Deus te ama. Antes apresentar diante dele as tuas petições, através da oração, da súplica, e por fé já agradecendo ao Senhor. E qual é a consequência? A consequência é que a paz do Senhor, aquela que independe da circunstância, guardará sua mente e seu coração em Cristo Jesus. A Sônia disse que acabou de sair de um evangelismo. Aleluia, Sônia. Essa é uma serva do Senhor. Nós temos orado por ela. Orem por ela. Orem uns pelos outros. Ore pela Marilena, pelo Sebastião. Ore pelo Ângelo. Ore por todos. Cada um que está aqui, eu não estou vendo todos. Se interajam. Orem. Orem. O pastor Alfredo. Orem. Agradeça ao Senhor, porque vocês fazem parte do corpo de Cristo. E Jesus está vindo buscar a igreja. A Marilene diz que Deus tenha misericórdia da Camille. Ela aceitou Jesus quando menina, mas está afastada. Nem quer ouvir que Deus possa estar trazendo ela de volta. E que você possa ser um instrumento de consolo na vida de pessoas. Querido, não sei se essa passagem que é tão legal para mim, tão gostosa, possa ter falado alguma coisa para você de maneira especial. Para mim ela sempre fala, né? Para mim ela sempre fala. Então, eu queria convidar vocês para encerrar com 2 Coríntios 7, versículo 6 e o versículo 10. Essa é uma passagem muito forte. Eu quero que você medite nela. Aqui diz assim, no versículo 6. Veja a afirmação do apóstolo. Porém, Deus que conforta os abatidos. Ele está fazendo uma afirmação. Porém, Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Ou seja, o próprio Paulo precisava de consolo. O próprio Paulo precisava de consolo.
E ele fala, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Então, pessoas que oravam por Paulo, que realmente se comprometeram com esse servo de Deus. E o versículo 10 é um versículo chave. Esse versículo 10, se você entender, você vai aprender a descansar mais no Senhor. Você só tem duas opções, que nem Pedro. Quando o Senhor Jesus falou, venha, ele começou a andar no mar. Enquanto ele estava com os seus olhos em Cristo, ele caminhou. Na hora que ele começou a perceber o mar batendo nos seus pés e o vento, e ele desviou os olhos de Cristo, ele começou a afundar. E ele clamou e o Senhor veio e o tirou. Então só tem duas opções diante de circunstâncias da vida. Ou você é uma pessoa amargurada e todas as coisas que acontecem você murmura, você esperneia, você se volta contra Deus, ou você glorifica o Senhor independente da circunstância. Aquela pessoa que fica com os seus olhos no problema, esses vão somatizar no seu corpo, podem ficar até com câncer. Mas os que colocam Deus como prioridade, descansa. E diante das situações difíceis que levou você a ficar triste, e muitas vezes por coisas que você fez errado, e você se arrepende, coloca nas mãos do Senhor, você vai ter paz. Olha só o que o versículo 10 fala. Porque existem dois tipos de tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Então, muitas vezes, o Senhor realmente começa a trabalhar em nós, porque nós estamos fazendo alguma coisa errada, e aí a gente começa a ficar tristes, e nós nos arrependemos, confessamos ao Senhor e deixamos, e a paz volta. Mas tem um outro tipo de tristeza, e essa mata. Olha só. Mas a tristeza do mundo produz morte. Por que a tristeza do mundo produz morte? Se você de repente perdeu o emprego, se você está em situação difícil, se você perdeu um ente querido, se você realmente está doente, você não importa. Quando você entristece e coloca os seus olhos nesse problema, você vai somatizar no seu corpo. E isso pode te levar até a morte física. Mas, se você coloca os seus olhos em Cristo, independente da circunstância, você vai ter paz. Deus respeita a tua ansiedade. Deus respeita a tua preocupação. Deus respeita a tua tristeza. Mas o que a palavra nos fala não é não fique preocupado, ou não fique triste, ou não fique angustiado. Não. Não ande ansioso. Não ande ansioso. Não ande preocupado. Não ande triste. Porque é diferente de algo que aconteceu pontual e você ficou, mas imediatamente você entrega nas mãos do Senhor e Deus vai te dar paz. A Marilene está dizendo, passei por isso. Quer comentar um pouco mais, Marilene? Pode. Pena que a gente não pode falar, né? Eu gostaria de estarmos conversando. Aliás, amanhã vou estar fazendo mais um podcast, dando continuidade ao estudo que eu estou fazendo lá em 1 João. Capítulo 1 nós já fomos, agora vamos entrar no capítulo 2. Você gostaria de compartilhar alguma coisa, Maria? Se você quiser, coloque pra gente. Tá bem? Eu sei que você passou e tem passado. Você perdeu seu irmão,
circunstâncias também difíceis, não é? Que nem minha esposa, tadinha, ela perdeu em pouco tempo várias pessoas. Perdeu 3 irmãos, né? Perdeu a mãe, perdeu a irmã. E só resta um agora, não é? Mas o Senhor a consolou, ela teve o luto normal, chorou, não é? Que é normal e isso faz parte, Deus nos permite isso, não é? Faz parte, é um processo, realmente o próprio choro. O que não pode é desespero, é diferente. Marilene, quer colocar alguma coisa, filha? Senão eu vou encerrar agradecendo, eu vou estar orando agora por vocês, tá? Enquanto eu oro, se você quiser, pode colocar aí, tá bom? Então, se essa passagem que nós estudamos falou, a fase do Sebastião não foi fácil, sofreu muito. Eu lembro disso, filho, nós andamos com você durante todo esse tempo, né? A gente se falando, orando, foi realmente uma interação contínua até ele começar a andar, se recuperar, não é? Mas ele está aí, isso é que importa, não é? Bem, nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus e pedindo por vocês, né? Eu não sei quantas pessoas entraram, é difícil, algumas eu consigo ver, outras não. Então vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, nós entramos em Tua presença, Senhor, no Santo dos Santos. Tu és o Deus de toda consolação, Tu és o Deus que se importa conosco. Tu és o Deus que sempre está atento às nossas tribulações. E o Senhor sempre nos conforta com o conforto que podemos usar em outros. E o Senhor sempre nos livra com um propósito, Senhor. Oh, meu Pai, nós queremos também aproveitar e orar, Senhor, pelo Ângelo, Pai, porque a aposentadoria dele saiu. Ele estava esperando há tanto tempo, Senhor. Ele deve estar agora consolado com isso. Senhor, eu peço que o Senhor visite a casa do Max, da Lu, do Cláudio, da Roberta, da Priscila, Senhor, e do Rafa, e de tantos outros, Senhor, que estão passando por dificuldades, problemas de insegurança, perdas de emprego, dificuldades financeiras, Senhor. Deus, eu não sei se alguém que está aqui agora está com angústia, está com medo. Então eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus toda e qualquer entidade maligna que possa querer alimentar esses medos no coração dessas pessoas e angústia e abatimento. Ô Senhor, Tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o nome poderoso. E nós pedimos, ó Pai, que nenhum dardo inflamado chegue ao coração, à mente de cada um desses meus irmãos e também daqueles que vão estar vendo esse mesmo vídeo lá no nosso canal, que o Senhor possa estar agindo. Oh Jesus, tem misericórdia. Proteja, guarda, fale poderosamente a cada um desses meus irmãos e irmãs. Console, não permita, Pai, que eles tenham raiz de amargura. Não permita, Pai, que eles tenham uma alma dividida, mas que o Senhor possa estar agindo, possa estar dando consolo, livrando as pessoas da tristeza, porque é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, foi um tempo para mim muito precioso e que vocês... Marilene escreveu: vocês me ajudaram muito e até hoje. Querida, vocês são especiais, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que essa passagem tenha sido uma passagem que vocês possam realmente compartilhar com outros, né? Que Deus possa agir poderosamente. Amém? Que Deus abençoe e fiquem na santa paz do Senhor.